Fala pessoal, aqui é o Ranieri trazendo mais um tutorial de After Effects para vocês, e como vocês viram aí no título, para poder fazer esse efeito é necessário que a gente use o Photoshop também. Então, eu vou criar aqui uma composição, 1920 por 1080, 30 frames, durando 5 segundos apenas. E agora eu vou criar um texto qualquer. Basta clicar nesse T aqui no painel de cima e clicar aqui na tela, né, que a gente pode escrever um texto qualquer. Vou usar esse exemplo mesmo e deixar ele centralizado aqui. Vou aumentar um pouco essa fonte para 300. Feito isso, você vai vir na sua layer de texto, apertar botão direito e selecionar essa opção, Create Shapes from Text. Ele vai criar um shape e tirar a visibilidade do nosso texto, isso é normal. O nosso texto inicial a gente pode excluir. Agora, clica em cima desse shape que a gente criou, aperta Ctrl D para ele criar uma cópia. O de cima você vai renomear como texto e o de baixo como sombra. Para renomear, basta clicar na layer, aperta Enter e vou colocar aqui como texto, né? E o de baixo sombra, vai ficar assim. Agora, nesse último aqui, sombra, você clica nessa flechinha para que abra esse painel. Aqui no Edge, você clica nele e seleciona essa opção, Repeater. Ele vai deixar o nosso texto meio bugado assim, mas não tem problema, a gente conserta isso daqui a pouco. Clica nesse Repeater 1. A quantidade de cópias a gente não vai alterar agora, mas daqui a pouco eu mostro para vocês para que serve. Então vem aqui no Transform. Aqui onde está Position 100, você vai mudar para 1 e o que está no lado deixa em 1 também. Agora, nessa quantidade de cópias, quando eu aumento, olha o que acontece. Ele cria uma long shadow, tá vendo? Mas eu recomendo deixar um valor baixo aqui, eu acho que 10 já tá legal, 10 ou 12 já tá legal pra gente fazer aquele efeito. Caso você queira mudar o sentido da nossa sombra, né, basta alterar aqui, ó. Por enquanto ela tá na mesma cor, deixa eu deixar uma cor diferente aqui, pra gente não se confundir. Deixar aqui selecionado, aqui no Fill, vou selecionar esse vermelho. A gente não precisa mudar a cor dela, né? Eu tô colocando assim apenas para que vocês percebam melhor. Aqui no Position, caso a gente queira mudar o sentido da nossa sombra, basta deixar aqui -1, ele já muda da direita para a esquerda. E aqui no lado, se a gente alterar, ela vai mudar de baixo para cima, desse jeito, tá vendo? Só que eu vou deixar como estava antes, 1 e 1, mas vocês podem alterar aí caso vocês queiram, ok? Agora esse painel eu já vou minimizar. E o seguinte agora, deixa a resolução em full, né, porque a gente vai salvar isso aqui como frame. Então vem aqui em composição, salvar frame como e seleciona isso aqui, Photoshop Layer. Então seleciona a área de trabalho de vocês ou então qualquer outro diretório e eu vou deixar isso aqui como texto exemplo e vou salvar. Então agora já está salvo e a gente vai lá para o Photoshop para poder editar esse arquivo. Estou aqui no Photoshop agora, você vai fazer o seguinte, File, Open, a gente vai abrir aquele arquivo que a gente acabou de salvar, que era o texto exemplo, né? Abre ele e aqui vai aparecer as layers, tá vendo? O primeiro é o texto e o de baixo é a sombra, igual a gente criou lá no After Effects. Então na sombra, você vai dar um duplo clique nele, vai clicar nesse Gradient Overlay. Aqui onde está gradiente, você vai selecionar uma dessas opções. Eu recomendo que você selecione esta aqui, porque ela é a mais colorida entre essas opções aqui, né? Basta dar um OK e agora você vai File e salva. Já está pronto. Agora a gente vai voltar lá para o After Effects e a gente vai aplicar o efeito e terminar. Agora, esse texto aqui a gente já pode excluir. Basta selecionar eles e apertar um Delete. Agora vem File, Import, File. E a gente vai pegar aquele arquivo que a gente editou no Photoshop, que é o texto exemplo. Ele vai aparecer dessa forma aqui, não precisa mexer em nada, pode deixar footage e measured layers, dá um OK. Arrasta ele aqui para sua timeline, né? Aqui no Effects and Presets você vai procurar por Hue/Saturation, que é esse efeito aqui. Joga na sua layer. Deixa a sua agulha exatamente no começo da timeline, clica nesse Channel Range, pega a sua agulha agora e deixa lá no final. Como minha composição tem 5 segundos apenas, então aqui no Master Hue eu vou mudar para 5. E agora ele vai estar desse jeito. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Agora o efeito vai ficar desse jeito. Mas como vocês podem ver, o sentido das cores parece que está indo para cima, né? Caso você queira alterar isso, basta ir naquele último keyframe que a gente criou, que é este aqui, e em vez de 5, você vai deixar em -5. Agora o sentido vai alterar e vai ficar dessa forma aqui. Bom, então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma coisa a acrescentar a esse tutorial, deixa aí nos comentários. Eu sei que a gente consegue fazer esse mesmo efeito inicialmente lá no Photoshop e depois jogando pra cá, né? Só que eu acho que o efeito não fica tão legal quando você apenas cria um texto e duplica a layer. A sombra fica meio torta, sei lá, não fica muito bonito, né? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido. Agradeço por terem assistido até o final, falou e até o próximo vídeo.